Bom dia para você aí de casa que acordou com muita vontade de ouvir a palavra de Deus. E nós já ouvimos a palavra de Deus pela madrugada, mas ouvir de novo sempre é bom, né? E principalmente quando nós temos que apresentar ela para alguém. E esse alguém seja você, que você seja cheio do poder da palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor tem muitas coisas para oferecer para você nesse dia. E quais são as coisas que o Senhor tem para oferecer para nós nesse dia, Juliana? Pensa em uma coisa muito legal. Bom dia a todos. Sabe o que o Senhor tem para oferecer a você? Ele tem o Espírito Santo para estar do seu lado e os anjos celestiais. Isso mesmo, minha Aninha. O que você acha que o Senhor Jesus Cristo tem a oferecer para nós e para aqueles que têm nos acompanhado? Um bom dia para você que está em casa, que alegria ter você conosco mais esse dia. E o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele quer que você ajude o seu próximo, Ele quer que você compartilhe esse vídeo com os seus queridos. Isso mesmo. E espalhe essa alegria tão grande que é a sua palavra. Isso mesmo, e a palavra do Senhor é viva e eficaz, não é verdade? Sim. É transformadora na nossa vida. E para esse dia ser melhor ainda do que já começou, nós vamos fazer o quê? Vamos orar. Vamos orar e nós convidamos você para fazer parte dessa oração. Bondoso Deus e eterno Pai, nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos, Pai. Esse dia é tão desconhecido para nós, mas o Senhor sabe cada passo que vamos dar, todas as obras a serem realizadas através do Senhor em nossa vida, Pai. Que sejamos fiéis a completar a boa vontade do Senhor na nossa vida nesse dia de hoje, Pai. Como a Aninha falou, Pai, que nós sejamos uma fonte de bênção para a vida do nosso próximo, Pai. Que realmente tenhamos o Espírito Santo do nosso lado, Pai. Lembramos sempre das promessas do Senhor nesse dia de hoje, Pai. E que as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, Pai, possam encontrar o Senhor, Pai. E o Senhor possa transformar a vida delas, ó Pai. Te pedimos isso e te agradecemos por toda a bondade. Pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós temos que quê? Louvar ao Senhor, né? Cantar louvores a Deus. E o louvor ele tem um poder muito grande em nossa vida em nos acalmar, em nos colocar em contato com o Senhor, né? É um serviço que os anjos fazem também, né? Louvar a Deus e nós vamos louvar o Senhor, né não? Sim. É sempre bom nós começarmos nosso dia louvando ao Senhor, né? Agradecendo por seu grande amor, por sua felicidade que Ele nos transmite. E vamos louvar agora o hino 165. Hoje sou feliz. Que todos os temores, todas as atribulações, todas as aflições possam ser expulsas da nossa vida ao louvarmos esse hino neste momento. Amém.
Que bom louvar ao Senhor, né? Realmente traz paz à nossa alma. E Juliana, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entesourar a palavra de Deus no nosso coração. Toda semana nós decoramos um verso. E o verso de hoje é um pouco grande, porém é um verso tão forte para você saber como se livrar do inimigo, que se encontra lá em Efésios 6, do 10 ao 18. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém. Louvado seja o Senhor que nos ensina a nos revestirmos contra o poder de Satanás, né? E que nós possamos realmente nos vestir com essa armadura do Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e que esse dia seja um dia de paz. Que você possa aprender a resistir às astutas e ciladas de Satanás, revestindo da palavra do Senhor. Amém. Amém? Fique com o estudo. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Olá para você que está em casa mais uma vez. É um prazer, viu, ter você aqui conosco. Agora eu queria saber uma coisa. Você está gostando dos nossos estudos? Você tem se sentido edificado com o ano bíblico? Então compartilhe esse estudo com outras pessoas, tá certo? Para que você também possa abençoar outras vidas assim como você está sendo abençoado, certo? Não se esqueça de dar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal e fazer essa obra, que a obra de Deus seja missionário também, tá certo? Muito bem, hoje a gente estudou alguns livros muito especiais, que é o livro de Isaías, capítulo 53 e o capítulo 52, 52 e 53, tá certo? E também a gente estudou o Evangelho de João, capítulo 2, verso do 1 ao 11. E também o capítulo 15 do livro Desejado de Todas as Nações. E se tem um livro que mais vai fazer com que você conheça detalhadamente sobre a vida de Jesus, é o livro Desejado de Todas as Nações. Você nunca leu, essa é a oportunidade, tá bom? Mas muito bem, vamos partir para o nosso estudo. Está preparado? Está aí com sua Bíblia, está aí com seu livro, caneta e papel na mão? Então vamos lá. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 52, o povo de Deus estava sendo oprimido pela Assíria. Estavam sendo ali perseguidos, oprimidos, cativos por um reino gentil, por um reino pagão, a Assíria. Tá certo? E aqui no verso 1, o Senhor Deus usa a boca do profeta Isaías para dar um recado para o seu povo. Ele diz assim, ó: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. O Senhor Deus prometeu ao seu povo que nunca mais eles seriam dominados por povos gentios de outras nações que não tinham temor do Senhor, Deus de Israel, no coração. E no verso 2 ele diz: sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Agora, no verso 3 desse capítulo 52 de Isaías, tem algo muito interessante. Nesse verso 3 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos. Aqui Deus está falando da situação do povo. Vocês foram vendidos por nada. Também sem dinheiro sereis resgatados. E quando eu estava lendo isso aqui, sabe do que eu lembrei? Da graça de Deus que nos foi concedida para a nossa salvação. Nós não precisamos pagar nada para sermos salvos. Foi Jesus que pagou o preço por nossas vidas. Foi Jesus que pagou o preço pela nossa salvação. De graça a gente recebeu a salvação pelo sangue de Jesus. A graça de Deus é que pagou o preço do nosso resgate. Tá certo? Lá em Efésios 2:8 diz, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom que vem de Deus. Tá certo? Então você foi salvo pela graça, assim como o povo de Israel seria libertado do cativeiro sem pagar nada. E agora aqui, por exemplo, no versículo 5, o Senhor Deus vai dizer que por causa do seu povo que foi oprimido pela Síria, o nome de Deus foi blasfemado entre as nações gentílicas. E agora Deus faz uma promessa de que libertaria o seu povo e de que iria mostrar para eles que ele estava ali à disposição do seu povo para ajudá-los. Só que no verso 7 desse capítulo 52, traz uma passagem muito conhecida, creio que você conhece, tá bom? Essa passagem diz o seguinte, ó: quão formosos são sobre os montes. Conhece essa passagem? Essa passagem está inserida justamente nesse contexto, de um momento ali de que a nação de Deus estava sendo oprimida. Mas Deus levanta o profeta Isaías para anunciar para o seu povo essas mensagens de boas novas, de paz, de salvação. E sabe de uma coisa? Eu e você também temos essa mesma missão de Isaías. Nós também fomos levantados por Deus para anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo.
para anunciar para todas as criaturas de que existe perdão e salvação para todo pecador que se arrependa. Então, você tem essa missão, eu tenho essa missão, Isaías teve a dele. Então, cumpra essa missão, pregue essas boas novas da salvação no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, para onde você for, leve essa mensagem de boas novas de salvação que há em Jesus Cristo, tá certo? Ainda no capítulo 52, no verso 13 e 14, vai estar ali nos falando sobre a aparição, os sofrimentos e também a glória do Messias. Esse Messias que Isaías estava falando aqui era de Cristo que viria. No tempo de Isaías, Jesus ainda não tinha vindo à terra. Ele foi o profeta que mais recebeu iluminação de Deus e inspiração para descrever a vida e o ministério de Cristo na terra quando fosse acontecer. E aqui nos versos 13 e 14, ele vai trazer alguns detalhes de como seria essa aparição de Jesus. E ele vai dizer o seguinte, no verso 13, eis que o meu servo procederá com prudência. Aqui está falando de Jesus. Que quando Jesus ele aparecesse, ele iria proceder com prudência. Seria exaltado e elevado e muito sublime. Olha só a maravilha do caráter de Cristo. Mas no verso 14, há uma mudança ali. Olha só o que é descrito. Como pasmaram muitos à vista dele, à vista de Cristo, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Olha só que coisa interessante. O povo de Israel sabia e acreditava que o Messias viria. Só que eles imaginavam que o Messias seria um libertador do jugo romano. Mas Jesus não veio para libertar o povo de Israel do jugo romano. Jesus veio para nos libertar do cativeiro do pecado. Então eles criaram essa imagem de um de um Messias que viria com pompa, ali um guerreiro, um soldado, queria lutar pela nação, queria derrotar os romanos e que ia trazer a glória para o povo de Israel de novo. Mas todas as expectativas deles foram desfeitas ao Jesus vir a primeira vez na terra. Jesus ele veio como um humilde servo, viveu uma vida de humilde carpinteiro, como um servo de Deus, cheio de sofrimento, de labor, para trazer até nós os princípios do reino de Deus. É por isso que esse verso aqui diz que quando o povo viu Jesus, ficaram pasmados, porque Jesus não satisfazia as expectativas do povo na imaginação que eles tinham. Tá certo? No capítulo 53, agora pulando para outro capítulo, no capítulo 53, o profeta Isaías vai descrever alguns dos sofrimentos de Cristo que ele teria por nós. A Bíblia vai dizer, por exemplo, aqui, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, que era um homem de dor e experimentado nos sofrimentos. Você tem ideia o que significa essa palavra, experimentados nos sofrimentos? Jesus teve que sofrer durante toda a sua vida até a cruz para ser experimentado, para que ele pudesse estar habilitado a ser nosso Salvador. Então, se você está passando por um momento de sofrimento, de angústia, saiba que os seus sofrimentos não se comparam aos sofrimentos que Cristo teve para nos dar a salvação. E ele suportou tudo. Ele suportou todo o sofrimento. E ele venceu por mim e por você, tá certo? Então ele te dá vitória sobre o que você está passando, sobre o seu sofrimento. Eu não sei qual é, mas Jesus sabe, tá certo? Entregue a ele tudo que você tem passado, porque ele foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele conhece muito bem as lutas que você passa, tá certo? Agora, partindo para o capítulo 2 do Evangelho de João, vai estar ali falando sobre um dos primeiros milagres que Jesus ele fez. Agora, já saindo de Isaías, vamos agora para João, onde Jesus já tinha vindo, tá certo? Jesus agora já tinha vindo, já estava aqui entre nós, que se tornou carne, né? E ele agora estava em uma celebração muito linda, que é um casamento. E ele fez parte dessa festa. E aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, verso 1, vai estar descrevendo esse momento tão sublime. E diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então a gente vê aqui uma festa onde Jesus estava presente, seus discípulos também, a sua mãe também. Era uma festa ali de família. Só que nessa festa aconteceu algo que deixou Maria constrangida, faltou vinho, né?
E ali uma festa não poderia ficar sem a bebida, sem o vinho, tá certo? Que era o suco puro da uva, viu? Não se engane que não era vinho com álcool, era o suco puro da uva, tá certo? E aí Maria chega até Jesus e diz assim, Jesus, está faltando vinho. Se você for ler aí na sua Bíblia, vai estar descrito aí, tá certo? Esse momento. Ela chega até Jesus e diz assim, está faltando vinho. E aí Jesus diz assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas estava perto de Jesus ali iniciar o seu ministério. Então ela diz para fazerem tudo o que Jesus dissesse. Nós devemos ter essa mesma atitude de Maria, nós devemos estar dispostos a fazer tudo o que Jesus nos disser. Obediência. Era o que Maria também tinha na sua vida, desde o seu chamado até esse momento. E Jesus operou ali um grande milagre. Ele fez com que a água se transformasse no suco puro da uva. E aquela festa, que poderia ter terminado de uma maneira ali constrangedora, terminou-se de uma maneira muito boa. Sabe por quê? Depois que Jesus operou esse milagre e que os servos levaram esse suco da uva até o mestre-sala, sabe o que foi que o mestre-sala falou? Ele disse o seguinte, ó, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só que coisa. E aí no verso 11 diz que Jesus, com esse milagre lá em Caná, nas bodas, ele iniciou o seu ministério e dali então a sua fama se espalhou por toda ali a região onde ele se encontrava. Jesus, ele se misturava com as pessoas. Jesus, ele era e ele é Deus perto, Deus conosco. Por isso que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. E no livro, Eu Desejar Todas as Nações, no capítulo 15, vai descrever algo muito interessante. Vai dizer que toda vez que Jesus ele olhava para qualquer pessoa, ele via aquela pessoa como alguém para o reino de Deus. Um súdito para o reino de Deus. Qualquer pessoa que você vê na rua, meu irmão e minha irmã, é um súdito para o reino de Deus. Nós fomos chamados também para esse reino e nós também devemos ter o olhar de Jesus, que ao olhar para as pessoas devemos vê-las como futuros súditos do reino de Deus. E o livro aqui fala que ele procurava se envolver com as pessoas na sua rotina cotidiana, falava de assuntos que relacionavam com a vida da pessoa e buscava estar ali em momentos de comunhão com as pessoas, compartilhando ali os princípios do reino de Deus. Ser cristão é seguir os passos de Cristo. E seguir os passos de Cristo é cumprir justamente a missão como ele fez. Jesus, ele se envolvia com as pessoas. Eu e você, como cristãos, também devemos nos envolver com as pessoas, mas não é para se envolver com elas para aprender o errado, é se envolver com elas para apresentar a elas o certo, o princípio da palavra de Deus. Tá certo? Aqui tem um parágrafo que eu vou ler para você, que diz o seguinte, ó. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Jesus, ele era simpático. E nós também devemos ser simpáticos, viu? Então, Jesus, ele era simpático, ele tinha uma simpatia que emanava dele e atraía as pessoas para perto dele. Ele retirava-se muitas vezes para se dedicar à oração. E a oração era um preparo que Cristo tinha para cumprir a missão no meio das pessoas. Agora, o exemplo de Cristo ficou muito claro para nós. Ele nos deu a lição mais importante. Está envolvido com aquilo que mais Deus aprecia, o ser humano. Aqui tem outro texto que diz assim: todos nós devemos tornar testemunhas de Jesus. Eu e você fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para testemunharmos de Cristo, ser testemunha de Jesus. E como é que a gente pode testemunhar de Jesus, Lucas? Com a nossa vida. Através da nossa vida, através das nossas atitudes, as pessoas verão Cristo em nós. As pessoas querem ver Cristo em você, querem ver Cristo em mim. Elas querem ver Jesus em nós. Tá certo? Nós nunca deveríamos mostrar para o mundo um cristianismo totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Eu acho que você já passou por essa experiência ou já conheceu alguém que talvez era dessa maneira. Não é porque nós somos cristãos que nós devemos andar tristes, de cara fechada, cabisbaixos, ou não sorrir nem se alegrar. Aqui tem um parágrafo que diz o seguinte: nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste. Cristão não combina com tristeza. Descontente. Se nossos olhos estivessem fixos em Jesus, veríamos um compassivo Redentor e havemos de receber luz de seu semblante. Onde quer que reine o Espírito, aí habita paz.
e haverá alegria também, pois há uma calma e santa confiança em Deus. Então Cristo, Ele se compraz em seus seguidores quando a gente mostra que, embora humanos, nós compartilhamos da natureza divina do Senhor habitando em nós, a gente compartilha Ele com outras pessoas também. Não são estátuas, mas homens e mulheres animados, seu coração refrigerados pela graça divina, abre-se e expande-se ao sol da justiça. A luz que sobre eles incide, refletem-na sobre outros em obras iluminadas pelo amor de Cristo. Então, Jesus, Ele é assim. Ele se envolve conosco em nossas relações, Ele se envolve conosco em nossos problemas e nossas dificuldades, porque Ele é um Deus que gosta de estar perto de nós. E quando Ele veio à Terra a primeira vez, Ele cumpriu isso e demonstrou isso e ensinou isso para nós. E hoje nós, como pequenos cristos, como cristãos, devemos seguir os passos do nosso Mestre, tá certo? Então, através do sofrimento de Cristo, por causa do sofrimento de Jesus, a gente foi salvo. Pela graça dEle, pela misericórdia dEle, a gente foi salvo. E hoje nós já estamos salvos. Mas agora nós devemos anunciar esse Cristo Salvador para outros que estão perdidos. Tá certo? Então você foi incumbido dessa missão, dessa responsabilidade de levar até outros o Cristo ressuscitado, o Cristo Salvador, o Cristo que está sempre conosco. Tá certo? Então nesse momento eu convido você que está em casa para nós nos ajoelharmos, fazermos essa oração, pedir que Deus nos ajude a testemunhar dele para outras pessoas da maneira como Ele pede e da maneira como Ele nos ensinou. Então vamos nos ajoelhar, você que está na sua casa, tá bom? Vou aqui para frente e eu vou me ajoelhar junto com você, tá certo? Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, Santo Deus, obrigado porque através do Teu sofrimento, do sofrimento do Teu Filho Jesus, nós fomos salvos dos nossos pecados. Pois a Tua palavra diz que nós andávamos todos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus as nossas iniquidades, Senhor. E por causa das pisaduras, das feridas dele, nós fomos resgatados, fomos salvos. Nos ajuda a levar, Senhor Deus, esse Salvador, perdoador, e que nos ama para outras pessoas também conhecerem. Ajuda esse irmão de casa, essa irmã, esse jovem, essa criança que está assistindo esse estudo bíblico agora, Pai. Que o Senhor venha usá-lo como Teu instrumento, que nós possamos refletir o caráter de Cristo em tudo que nós fizer, ao nos associar com as pessoas, não para sermos influenciados pelo mal que elas fazem, mas para influenciá-las para o bem que nós aprendemos na Tua palavra. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando e nos ajudando a testemunhar do Senhor para esse mundo até que o Senhor volte. É o nosso pedido que fazemos a Ti, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, você tenha um bom dia, compartilhe o vídeo, tá bom? E seja um missionário, anuncie as boas novas da salvação. Que Deus te abençoe e até nosso próximo estudo.